Olá, Quarto Setoriano, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Verdi e hoje eu vou fazer um resumão da segunda temporada de Stranger Things, porque semana que vem começa a terceira temporada e a gente tem que lembrar tudo que aconteceu, porque eu sempre esqueço. Então, primeira vez que eu faço aqui no canal um resumão. Se vocês gostarem, eu começo a fazer mais vezes. Como sempre, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. Se você já gosta do conteúdo, deixa o seu gostei e vamos partir pro vídeo. A segunda temporada começa com caras novas, bem rebeldes, de um grupo de jovens que estão fugindo da polícia. A garota que pilota a van tem poderes de criar ilusões e ela faz com que os policiais acreditem que a ponte havia desmoronado. Logo em seguida vemos o sangue do nariz, que é a marca registrada da Eleven, e uma tatuagem do número 8. De volta a Hawkins, os garotos estão indignados porque uma pessoa chamada Mad Max ultrapassou as pontuações do Dustin no fliperama. Ao mesmo tempo, o Will parece não ter se recuperado totalmente porque ele tá tendo flashbacks com o mundo invertido. Por causa disso, a mãe dele, a Joyce, que eu amo do coração, adoro essa personagem, leva ele até o laboratório de Hawkins, que parece ter virado uma nova página e que agora é um lugar mais agradável, aparentemente. O médico de lá diz pro Will que provavelmente é só um trauma, um estresse pós-traumático, que isso vai passar com o tempo. Só que não é a situação, porque quando eles voltam pra casa, o Will tem mais um flashback e dessa vez ele vê uma sombra gigantesca no horizonte. Nós vemos também que o portal para o mundo invertido ainda tá no laboratório, mas ele parece estar de uma forma mais contida. Na escola nós temos dois novos personagens, um garoto rebelde chamado Billy e a sua irmã mais nova, uma garota ruiva chamada Max. Ao ouvirem seu nome, os garotos percebem que ela é a provável Mad Max do fliperama e alguns crushes são criados, bem fortes. Nós temos também uma pequena subtrama da Nancy e do Steve indo jantar com os pais da Barbie, que coitados, eles não tiveram nenhuma resposta sobre o caso da filha deles até hoje, e por causa disso eles contratam um investigador que começa a perturbar o Hopper com diversas teorias, inclusive uma delas é sobre a Eleven, que havia desaparecido no final da primeira temporada. Porém, para surpresa de todos e a felicidade da nação, a Eleven estava viva esse tempo inteiro, ela estava morando com o Hopper numa cabana porque as autoridades estão procurando por ela. E como era de se esperar, a situação começou a ficar um pouco entediante, mais parecida com uma prisão, principalmente uma garota que é pré-adolescente, tá entrando na adolescência, tá lá presa dentro de casa o tempo inteiro. É normal que isso vá acontecer. E aí quando chega o Halloween, ela decide que quer sair fantasiada, mas o Hopper diz que é muito perigoso porque as autoridades ainda estão procurando por ela, então ele promete que vai sair mais cedo do trabalho e que eles dois vão assistir filmes de terror juntos. À noite, no meio da festa de Halloween dos adolescentes, a Nancy acaba bebendo demais por causa daquela culpa que ela sente com o caso da Barbie e ela também acaba terminando com o Steve. E falando no Steve, ele e o Billy acabam começando a ter uma rixa de macho alfa da escola, mas o Steve não tá ligando muito pra essas questões, é mais o Billy que tá querendo arrumar a encrenca. Fora da festa, a Max encontra o Dustin e o Luke e os três começam a se tornar mais amigos. Enquanto isso, o Will tem mais um flashback com o mundo invertido e o novo namoradinho da mãe dele, da Joyce, o Bob, que é um cara bem ingênuo, mas também bem engraçadinho, ele dá um conselho, falando que quando ele era pequeno, ele também tinha muitos pesadelos, e o que resolveu foi quando ele enfrentou esses pesadelos. O que é um conselho bem legal, mas se não fosse no caso do monstro ser real, né? Se fosse realmente só na cabeça dele. Mas tudo bem. Ao mesmo tempo que isso tudo vai acontecendo, o Hopper tá investigando um caso de abóboras apodrecidas, e acaba encontrando a fonte do problema no laboratório de Hawkins. Porém, a sua investigação acaba enrolando um pouco demais e ele esquece daquela promessa que ele tinha feito pra Eleven de assistir filmes de terror. Então quando ele chega em casa, ela acaba dando um piti paranormal e foge. Logo em seguida, o Dustin encontra uma criatura esquisita e resolve adotá-la, dando o nome de Dart. É nesse momento que o Will olha para aquilo e percebe que provavelmente é o troço que ele cuspiu na pia e ele não quer se envolver com aquele bicho. A criatura acaba evoluindo super rápido e foge pela escola, obrigando os garotos a começarem uma caçada. É nesse momento que a Eleven vê o Mike junto com a Max e deduz que ele já superou ela, já esqueceu a Eleven, já passou pra frente. Sendo que na realidade o que estava acontecendo é que o Mike estava discutindo com a Max porque ele estava com ciúme da garota estar entrando no grupo de amigo deles. O Dustin acaba então por fim encontrando o bicho dentro da escola, mas esconde porque ele não quer que os amigos dele matem a criatura. Ao mesmo tempo, o Will acaba tendo mais um flashback, dessa vez graças ao conselho genial do Bob, ele decide enfrentar a criatura e é por causa disso que ele acaba sendo possuído. A mãe dele, coitada da Joyce, só com ela que acontece essas coisas. Ela percebe que o filho dela tá lá tendo um troço, aí ela tenta resolver a situação e acaba percebendo, realmente, meu filho tá possuído, né?
Por outro lado, longe disso, a Nancy e o Jonathan começam a se aproximar e se tornam meio que uma dupla investigativa para poder resolver o caso da Barbie. Só que o que eles não sabiam é que, na verdade, os policiais estavam ouvindo as suas conversas o tempo inteiro. E aí eles são levados até o laboratório de Hawkins, onde os médicos falam: olha, até legal vocês quererem fazer justiça e tudo mais, mas a gente tá com um portal gigantesco aqui que a gente não sabe o que fazer. Se vocês contarem para as outras pessoas, pode piorar a situação. Aí eles vão embora, só que a Nancy, que é uma espertalhona, gravou a conversa inteira com um gravador na bolsa dela. De volta à trama da Eleven, ela volta pra cabana do Hopper tendo outro piti paranormal e acaba descobrindo sobre sua mãe ao mexer nos arquivos dele. Ela decide então que ia encontrar a mãe dela, foge da casa do Hopper e consegue chegar no lugar onde estava o endereço da mulher e é atendida pela sua tia, que mostra pra ela que a mulher, a mãe dela, estava num estado meio catatônico, onde ela nem se mexia nem falava. A Eleven decide então tentar se comunicar psicologicamente com a sua mãe e ela acaba vendo uma série de fragmentos de memória que contam a história do que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: quando a mãe da Eleven deu à luz, o médico do laboratório de Hawkins sequestrou o bebê e disse para todo mundo que ele tinha nascido sem vida. A mãe dela acaba não acreditando nessa mentira, invade o laboratório e encontra sua filha, só que ela acaba sendo também capturada e aí eles fazem uma terapia de choque que faz ela entrar naquele estado que ela tá hoje em dia. De volta a Hawkins, a situação acaba ficando um pouco mais estranha porque a Joyce percebe numa gravação do Halloween o monstro que o Will tá desenhando. E aí ela fala pra ele: desenha mais que a gente vai descobrir o que vai acontecer com isso. Aí o Will começa a gastar uns R$500 de papel, desenha pela casa inteira uns rabiscos sem sentido, mas que quando junta um no outro, forma meio que um mapa. O Hopper acaba percebendo que aqueles mapas parecem com o rastro das abóboras que ele estava investigando e acaba descobrindo também uma série de túneis que conectam a cidade de Hawkins com o mundo invertido. Porém, enquanto ele estava investigando esses túneis, ele acaba ficando preso e o Will é a única pessoa que sabe dizer aonde ele tá. O garoto aponta no mapa, só que ninguém sabe que lugar do mapa é aquele. Até que chega o grande salvador do dia, que é o Bob, o namoradinho da Joyce. E o cara, apesar de ser super ingênuo, ele é super inteligente para jogos de estratégia. Então ele percebe que aquele é o mapa da cidade e consegue achar em que lugar estaria o Hopper. Os funcionários do laboratório de Hawkins chegam rapidamente, resgatam o Hopper e começam a queimar as raízes que estavam invadindo a cidade. O que eles não sabiam é que essas raízes estavam conectadas com Will, que começa a convulsionar e é levado rapidamente para o laboratório de Hawkins. De volta para Nancy e para o Jonathan, eles vão até aquele investigador que os pais da Barbie contrataram e mostram aquela gravação contando tudo que eles sabiam pro cara. Ele decide então que a melhor solução seria contar para as mídias sobre o caso, mas uma versão mais aceitável, como por exemplo um vazamento de gás do laboratório que acaba matando a Barbie. Vale mencionar também que a Nancy e o Jonathan naquela noite acabam ficando. O Dustin, por outro lado, tá tendo sérios problemas com aquele filhote de Demogorgon e ele acaba se unindo ao Steve, ao Luke e a Max, que agora sabe de toda a história, e os quatro vão tentar caçar o bicho. De volta ao laboratório, eles começam a tentar usar o Will para poder espionar no monstro. E aí ele fala: ok, vocês vão encontrar os negócios nesse lugar do mapa. Aí eles juntam uma equipe do laboratório e vão até o local. Só que quando eles chegam lá, não tem nada. E é nesse momento que o Mike percebe: ao invés da gente estar espionando o monstro que está espionando a gente. E aquilo tudo era uma emboscada. Falando em emboscadas, o Dustin, o Steve, o Luke e a Max acabam ficando cercados por vários Demogorgons, e quando um deles está prestes a entrar no ônibus onde eles estão se protegendo, todos começam a recuar. Isso porque os bichos estão todos indo na direção daquela equipe do laboratório que foi para dentro do túnel, e todos os homens dessa equipe acabam sendo mortos. Depois desse episódio de pura adrenalina, a gente vai de volta para a história da Eleven, que consegue encontrar uma garota que ela tinha visto na memória da sua mãe. Essa garota é ninguém mais e ninguém menos do que a menina do primeiro episódio, e as duas acabam virando meio que amigas para poder treinar os seus poderes. A número 8 conta para ela então que aquele grupo tá tentando encontrar todas as pessoas que participaram dos experimentos e matando todos os envolvidos. Então a Eleven, apesar de receosa, acaba aceitando participar dessa equipe também porque ela vê uma foto do cara que fez a terapia de choque na mãe dela. Ela então tem aquele look todo dark side, porém quando chega na hora H, ela não mata o cara porque ela percebe que ele também tem uma família. E vale mencionar que, falando em família, o cara conta pra Eleven que o médico que ela chamava de Papa lá na primeira temporada, na verdade está vivo porque ele fingiu a sua própria morte.
A Eleven decide então voltar para Hawkins e isso é em ótima hora, porque a situação tá bem cabreira lá em Hawkins, com os Demogorgons invadindo o laboratório e eles tendo que fugir com o Will desacordado. É nesse momento que a gente tem a trágica morte do Bob, que consegue abrir a porta para todos fugirem, mas não consegue se salvar. Os personagens todos se reúnem e começam a interrogar o Will em uma sala escura para que ele não saiba onde que ele tá. O garoto, ainda possuído, consegue avisar eles para fecharem o portal através de um código Morse que ele bate na cadeira, só que aí o telefone toca e o monstro descobre que eles estão na verdade na casa da Joyce. Agora é uma luta contra o tempo, porque os Demogorgons estão vindo na direção deles. Só que, de repente, entra um bicho voando pela janela, só que ele já tá morto. Aí a porta se abre e entra a Eleven toda poderosa com seu nariz escorrendo. A equipe acaba então se dividindo. Uma parte vai fazer o exorcismo no Will, a outra vai tentar distrair os Demogorgons e a outra, que no caso é o Hopper e a Eleven, vão tentar fechar o portal. O Billy, irmão mais velho da Max, acaba aparecendo e atrapalhando os garotos que iam distrair os Demogorgons. A Max, cansada de aturar macho escroto, dá uma injeção tranquilizante nele e pega o carro levando todo mundo até os túneis para eles tacarem fogo nas raízes. Ao mesmo tempo, a Joyce coloca vários aquecedores em volta do Will e consegue fazer o exorcismo bem a tempo da Eleven e do Hopper começarem a descer um elevador e começarem a fechar o portal. É nesse momento que os Demogorgons começam a voltar para o laboratório e o Hopper começa a atirar neles o máximo que ele consegue. E como se a situação não pudesse piorar, aquele monstro que estava possuindo o Will aparece no portal e começa a tentar atravessar. Só que a Eleven começa a controlar ele e fechar o portal ao mesmo tempo, tem sangue saindo das duas narinas dela, ela tá flutuando e ela por fim consegue fechar o portal, fazendo com que todos os Demogorgons caíssem mortos. Bem no finalzinho do episódio, a gente vê que o investigador publica a matéria que ele tinha conversado com a Nancy e com o Jonathan e o laboratório de Hawkins fecha. A gente tem também uma dança na escola em que o Mike e a Eleven dão o seu primeiro beijo e no último segundo do episódio a gente vê a escola do lado de fora no mundo invertido e a sombra do monstro no horizonte. E assim termina a segunda temporada de Stranger Things. Eu já tô até meio sem voz, mas eu espero que eu tenha conseguido fazer todo mundo relembrar os acontecimentos para a próxima temporada, que vai ser na semana que vem. Deixa o seu comentário aqui embaixo falando o que você espera da próxima temporada, e se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu gostei aqui embaixo, compartilhe com seus amigos para ajudar o Quarto Setor a crescer, e se você ainda não é inscrito, clica aí embaixo, se inscreve, ative a notificação e dá uma olhadinha nos nossos links, porque em breve vai ter um curso de roteiro do Quarto Setor. Eu tô sem voz, preciso tomar uma água, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo episódio.